Deputado Marcel Van Hatten com a palavra por 3 minutos, agregado tempo da liderança de oposição. Senhor presidente, deputado Paulo Alexandre, também aos demais colegas parlamentares, eu quero aqui agradecer a vinda do ministro José Múcio. Conheci Vossa Excelência no Tribunal de Contas da União ainda, sempre muito afável, muito atencioso, sempre tratando, independentemente de posição política, todos aqueles que o procuram com a necessária cordialidade, ainda que haja divergências, elas são normais da política. Aliás, estendo cumprimento Vossa Excelência também ao seu sobrinho Fernando, que aqui está, nosso colega, e que também tem sido um exímio articulador aqui na Câmara dos Deputados. Saúdo também os comandantes das forças aqui presentes, General Tomás, Brigadeiro Damasceno, Almirante Esquadra Olsen, e como foi bastante citado aqui Rui Barbosa, eu quero citar uma frase de Rui Barbosa que hoje de manhã circulou no grupo de WhatsApp dos nossos colaboradores. Diz a frase que talvez seja muito mais adequada à situação, em que pese as demais frases serem igualmente importantes, as já mencionadas aqui pelos comandos. Diz a frase seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase de Rui Barbosa, senhor presidente, caros colegas, talvez defina muito bem o sentimento do brasileiro. Aqui vai com também todo o cuidado de quem tem respeito pela história e trajetória das Forças Armadas brasileiras, por tudo que já contribuiu e fez pelo Brasil. Essa frase traduz certamente muito bem o sentimento do brasileiro no dia da posse de Lula, ao ver o exército brasileiro, seu comando, batendo continência para um bandido que devia estar na cadeia. Isso para mim é de um simbolismo tão forte. Ver alguém que é desonesto, porque honesto, todas as instâncias da justiça brasileira já demonstraram, Lula não é. Foi por obra de amigos seus no STF, indicados por ele ou por Dilma, que ele foi primeiro solto da cadeia, depois teve suas penas anuladas, depois foi auxiliado no processo eleitoral de uma forma completamente parcial para chegar à presidência da República e hoje pousar como se fosse ele absolvido. Isso para mim é assim de um simbolismo muito grande. A frase de Rui Barbosa descreve bem num dia em que nós vemos Deltan Dallagnol amanhecer cassado por uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão que desfaz decisões dos tribunais inferiores, legisla criando uma nova inelegibilidade, inexistente na lei, portanto, interferindo no processo legislativo também, debochando do Poder Judiciário e, assim, debochando também do povo brasileiro que, com mais de 340 mil votos, trouxe Deltan Dallagnol a este Parlamento. Então, me preocupa muito, caro comandante do Exército, General Tomás, me preocupa muito ver o Exército brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional, de PCC às Farc. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, parlamentar que sou, que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às Forças Armadas, às diferentes forças, que garantia eu tenho que, corrompido o Poder Executivo, o Legislativo em grande medida e também o Judiciário, as Forças Armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas
por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país? Essa pergunta é muito séria. É a mais séria de todas. Porque no momento em que eu estou mandando recurso do orçamento do povo brasileiro, que paga em impostos aquilo que está nos cofres da União, para as nossas Forças Armadas eventualmente fazerem aquilo que hoje as Forças Armadas venezuelanas fazem contra o seu povo, eu estou agindo para armar um potencial inimigo. Que infelizmente, na visão de uma ampla maioria do povo brasileiro, lamento dizer isso, informá-los, mas não preciso dizer que estou informando, pois todos sabem, nos últimos meses perdeu e muito do seu prestígio com a população brasileira. Nós vimos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. As Forças Armadas que haviam garantido, inclusive, e quero também entender essa incoerência entre o que foi publicada em nota em 11 de novembro do ano passado e o que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. As Forças Armadas que garantiram a segurança da população brasileira, que manifestava-se pacificamente, ainda que eu pessoalmente muitas vezes disse, discordo do local e dos pedidos que estão sendo feitos, mas a liberdade de manifestação pacífica é garantida pela Constituição. Assim também disse o Exército Brasileiro, que depois contribuiu para os abusos de autoridade que aconteceram no dia 8 de janeiro, virando as costas à população brasileira e, pior, até o presente momento contribuindo para a situação de graves infrações aos direitos humanos que acontecem no nosso país.